Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo à TV Araxá Educa. O meu nome é professor Carlos Dias e hoje é aquele dia que você fica esperando, o dia da revisão da matéria, revisão em forma de pergunta, tá? O nosso tema de hoje é Construção do Brasil República. Eu falo que você fica esperando porque muitas pessoas, é o momento que vai ali verificar a aprendizagem. E também é um momento de descontração, né? Você pode chamar seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo. Vem cá, vamos ver uma aula de história que vai ter várias perguntas e vamos estar respondendo. Vamos ver quem acerta mais. Então é um momento muito importante para a gente. E a revisão é uma forma de verificação da aprendizagem. Esse tema, a construção do Brasil República, nós tivemos 2 aulas. E é o momento de pegarmos essas aulas, transformá-las em perguntas e vamos tentar ver o que a gente acerta aí junto. Então vamos lá. O tema nosso é sobre a Proclamação da República, que só para a gente estar lembrando, né? A Proclamação da República foi 15 de novembro de 1889 e o momento agora é de começar. Eu estava percebendo que algumas aulas anteriores eu fazia toda a revisão ali e acabava respondendo as perguntas. Aí eu falei assim, agora eu vou mudar, vamos só respondendo, vamos passar pelas perguntas e nas perguntas a gente faz toda a revisão necessária. Então pronto aí, pronto para a gente começar. Quando eu falo pronto para começar, é igual um corredor, né? Confere se o cadastro está amarrado. No caso nosso aqui, é conferir se está com caderno na mão, lápis, caneta, para você anotar a sua resposta, tá? Vamos ter as perguntas que vamos ter aí, mais ou menos umas 10 perguntinhas, você vai respondendo, colocando C para certo, E para errado, ou escolhendo alternativa, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, olha, essa aqui é bem simples, né? Foi até a primeira imagem lá, ó, certo ou errado? Então, primeira pergunta. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil, o movimento que deu origem ao Brasil republicano. Essa tá bem fácil, né? É o tema da nossa matéria, é o tema do nosso estudo. Então, você vai definir se está certo ou está errado essa frase. Respondeu? Essa nós podemos até andar um pouquinho mais rápido, falar rápido, né? Vamos lá comigo? Certo. A Proclamação da República foi dia 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro foi o primeiro presidente provisório da República. Ele, no primeiro momento ele foi como governo provisório e depois ele foi eleito por as eleições indiretas, né? Feito pelo Congresso Nacional. O Marechal Deodoro e o vice dele, o Floriano Peixoto. Tá bom? Então essa a afirmação está correta. A segunda, implantou o tema, né? Implantou no Brasil, Brasil tornou-se uma república, o que nós somos até hoje, tá bom? O processo de implantação da república no Brasil contou com forte apelo popular, principalmente das classes mais baixas. Olha aí, certo ou errado? Vamos ler novamente? Leia comigo, eu convido você a ler comigo essa frase. O processo de implantação da República no Brasil contou com forte apelo popular, principalmente das classes mais baixas. Está certo ou está errado? Essa eu tenho certeza que você conseguiu acertar e matou a charada. Essa não todas, vocês vão acertar todas. Vamos lá? Errado. Errado por quê, pessoal? Porque não teve um apelo popular. Se nós tivéssemos falado da Conjuração Baiana, teve a participação popular? Teve, tá? Vários movimentos do Brasil, teve apelo popular. No caso da Proclamação da República, foi a elite agrária juntamente com o Exército. No caso, quem proclamou a República foi justamente o Exército, tá bom? O Exército Brasileiro, no caso, o Marechal Deodoro. Mais uma agora de certo ou errado. Bem simplesinha, tá? Com o Convênio de Taubaté, de 1906, ficou estabelecida a chamada Política de Valorização do Café, com a intenção do governo na oferta e na procura do café. Então, com a intenção não, intervenção, desculpa a palavra errada aí, o ângulo que eu estou aqui, eu vou puxar um pouquinho para frente, tá? Com a intervenção do governo na política do governo, na oferta e na procura do café. Essa frase eu li errado. Vamos ler junto essa frase comigo aí? Me ajuda aí, pessoal. Olha, com o Convênio de Taubaté, de 1906, ficou estabelecida a chamada Política de Valorização do Café, com a intervenção do governo na oferta e na procura do café. Agora saiu, né? Eu engasguei aqui agora. Obrigado pela sua ajuda, tá bom? Então vamos lá. Essa frase está certa ou está errada? O que você acha?
Tanto que eu engasguei, eu acho que você vai matar a charada agora, né? Exatamente, está certo. Certo por quê? O convênio de Taubaté reuniu justamente os grandes produtores de café. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. E o que ficou definido? O café que fosse produzido excedente, né, o excesso de produção, né, não, na verdade, uma grande produção, o governo comprou o excedente desse café. Para quê? Para que a oferta e a procura do café, né, quanto menor a quantidade de café no mercado, o preço do café seria elevado, né, manter a oferta, manter o preço do café lá em cima. Então foi a intervenção, né, a própria palavra que está dizendo, intervenção do governo na oferta e na procura. Tá bom? Como que o governo fazia? Ele comprava o estoque de café. Tá bom? Estocava, deixava esse café estocado e os cafeicultores vendiam o restante que sobrava. Tá bom? Então essa questão está certa. E o auge foi justamente em 1906. E o convênio de Taubaté, porque na cidade de Taubaté. Vamos lá, essa aqui agora, bem simples também. Com a proclamação da República, foi formado o governo provisório, no qual Deodoro da Fonseca foi nomeado o presidente. Algumas mudanças foram tomadas de imediato, sendo, então olha lá, vamos ler novamente, leia comigo, por favor. Com a proclamação da República, foi formado um governo provisório, no qual Deodoro da Fonseca, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, foi nomeado o presidente. Algumas mudanças foram tomadas de imediato, sendo, vamos ver quais são essas mudanças. Nós temos aqui 3 alternativas. Eu gosto de colocar menos alternativa para ficar mais fácil para nós entendermos, tá? Então, quais são essas medidas? Primeiro, elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e uma nova Constituição aprovada em 1890. Primeira opção. Você vai definir qual que está correta, tá bom? Segundo, substituição dos presidentes das antigas províncias que agora são estados. Segunda opção. E terceira opção, mudança da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília e a criação da bandeira nacional. Então, dentro das mudanças que o Marechal Deodoro fez, você vai escolher uma dessas aqui que está correta. Tem 2 erradas e uma apenas correta. Marcou aí? Para você é 1, elaboração das leis diretrizes, ou a 2, substituição dos presidentes das antigas províncias, ou a 3, a mudança capital do Rio de Janeiro para Brasília. Essa aqui dá para você matar bem, para você, pode até ir por eliminação, tá bom? Vai eliminando. Ah, essa eu tenho certeza que não é. Ah, essa aqui também não, então vai ser essa. Escolhe aí qual que é a opção correta para você aí. Marcou? Exatamente, você que respondeu aí, substituição dos presidentes das antigas províncias, tá? O que eram as antigas províncias? É o que formou o estado de Minas Gerais, de São Paulo. Eles não tinham o nome de governador. Hoje nós falamos governador de Minas, governador do estado de São Paulo. Eles eram chamados de presidentes, tá? Então ele substituiu agora os presidentes das antigas províncias, que agora são chamados de estados, tá bom? Isso foi o Marechal Deodoro. Lembrando que ele foi, a frase aqui, ó, ele foi realmente um governo provisório, tá bom, pessoal? O primeiro governo provisório da República, depois que ele foi eleito. Já falamos isso nos slides anteriores. Mais uma agora, essa é bem simples, de certo ou errado. Vamos lá? Rui Barbosa, quando ministro de Fazenda, visando transformar o Brasil num polo industrial, tem um pontinho, né? Ajuda aí, pessoal. Para tanto, o objetivo da política do encilhamento era o de estimular o crescimento econômico, incentivando a emissão de papel moeda, ao mesmo tempo que impulsionava a industrialização e a modernização do país. É uma frase grande, um texto aqui, vamos dizer assim, um texto grande, mas dá para você analisar, né? O Rui Barbosa, quando ministro da Fazenda, visava transformar o Brasil num polo industrial. Então é uma frase que você já pensa aí, está correto. Para tanto, o objetivo da política do encilhamento era o de estimular o crescimento econômico, incentivando a emissão de papel moeda, ao mesmo tempo que impulsionava a industrialização e a modernização do país. Então vamos lá, está certo ou está errado? O que você vai marcar aí? Anotou? Podemos responder? Lembrando, coloca C para certo e E para errado, tá bom? Então, está certo.
tá? Está certo essa questão aí. Por que que está certo? Realmente o Rui Barbosa ele foi o primeiro-ministro, no caso do Marechal Deodoro. E a política, né, ficou conhecida como política do encilhamento justamente por causa das apostas, né? A agitação que o pessoal fazia para fazer as apostas, lá nas corridas de cavalo. E de que forma que ele estimulou esse crescimento econômico? Incentivando a emissão de papel moeda, incentivando o financiamento de empresas, de indústrias, né, para impulsionar a industrialização e a modernização do país, tá bom? Não deu certo, tem que voltar atrás. Então está certa essa frase. E aqui nós temos uma imagem só para a gente dar um tempinho, para dar uma respirada aí, né? Aqui é a questão do voto do Cabresto, que nós explicamos na nossa aula anterior, tá? A compra de voto, né? O voto de Cabresto era a compra de voto, as promessas políticas, né? Atendimento médico, um emprego, um favor, que nem sempre era cumprido, tá bom? Ó, é justamente essa opção agora. A imagem é realmente da pergunta. Então vamos lá então. O chamado, essa você vai acertar, pessoal, olha. O chamado voto de Cabresto, que marcou a política brasileira durante a chamada República Oligárquica, consistia em... Então, falando sobre o voto de Cabresto que eu acabei de explicar, né? O que consistia esse voto de Cabresto? Então nós temos aí 3 opções para você definir qual dessas 3 opções está correta. A primeira opção, requisitar a população rural para que fosse levada a votar em favor de seus patrões. Então, presta bem atenção, requisitar a população rural para que fossem levados a votar em favor de seus patrões. Segundo, no voto controlado imposto pelos coronéis por troca de favores ou intimidação. Segunda opção. Terceiro, fraudar a contagem de voto utilizando nomes falsos ou de pessoas falecidas. Pensa aí, acabei dando uma dica na imagem lá, né? Nessa imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó. Dei a dica para vocês, eu falei o que ele está fazendo aqui, né? Então, qual que é a opção que você vai marcar? A primeira, a segunda ou a terceira? Marcou? Podemos responder? Muito bem, você que marcou, era o controle, né, o voto controlado impostos pelos coronéis. Lembra dos coronéis nós falamos? Aqueles que receberam o título de coronel lá em 1861 na Guarda Nacional? Pois é, os coronéis. Por troca de quê? De favor ou intimidação. Por que intimidação? O voto era aberto. As pessoas viam, é claro que a pessoa via quem você estava votando ali. E os coronéis mandavam jagunços para acompanhar esse voto. Então, praticamente, a pessoa mais simples, mais humilde, né, que votavam, que estava votando, acontecia essa troca de favores e essa intimidação. Tá bom? Próximo agora, também essa está bem fácil, olha, 3 alternativas apenas, está bem simples, vamos lá. Aliança entre coronéis e os governantes, de situação nos âmbitos estaduais e federal, criou uma política durante a República Velha, conhecida como... Então vou ler novamente, leia comigo, por favor, para nós entendermos o que está pedindo aqui, olha. Aliança entre coronéis e governantes, de situação, né, nos âmbitos estaduais e federal, criou uma política durante a República Velha conhecida como... Era a política da República do Café com Leite, era a política do voto de Cabresto ou era a política dos governadores? Presta bem atenção, a gente tem muita tendência já de ler e já marcar a primeira, então, não, acho que essa aqui é a segunda, tá? Presta bem atenção o que está pedindo, está falando das alianças de coronéis, governantes e citou também governo estadual. Tá bom? A dica que eu dou para você aí. Tá? Então, é algo que colocou aliança de coronéis, governantes e a questão do federal, né? No presidente. Marcou aí, pessoal? Podemos responder? Exatamente, a política dos governadores. O que essa política consistia? Tá? Os governadores, eles ajudavam a escolher senadores e deputados que tivessem união com o presidente. E também contava com o apoio dos coronéis, o apoio local. Lembrando que o coronel ali era o mais próximo da comunidade, então apoio local. É como eu falei na nossa aula, é praticamente uma hierarquia, né? O comando regional, o comando estadual e, por final, por último, no caso, o presidente, tá bom? Então é chamado de política dos governadores.
Talvez você pensou, não, isso é política café com leite. Não. Política de café com leite, Minas e São Paulo. O voto de Cabresto, os coronéis controlando os votos das pessoas ali para ser eleito aqueles candidatos que eles desejavam. E a política do governador já na esfera Estado e esfera federal. Certinho? Espero que você tenha acertado, tá? Ó, essa aqui também é simples. Essa aqui é para preencher a lacuna. Então nós temos aí 4, aqui eu deixei 4 opções, mas tá bem simples essas opções aqui, porque do que nós já comentamos nas aulas anteriores. Então vamos lá. No dia 25 de fevereiro de 1891, o Congresso elegeu imediatamente o Marechal. Então pensa aqui o nome qual do nome? Para presidente. Era o primeiro presidente da República da Espada. Então qual Marechal que é o primeiro presidente da República da Espada? Floriano Peixoto, o Deodoro da Fonseca, o Prudente de Moraes e nenhuma das alternativas. Talvez o nome dele não está aqui. Tá bom? Nenhuma das alternativas significa isso. Não é nenhuma das anteriores aqui. Respondeu aí? Lembrando que tem que completar lá, viu? O Marechal. Então, completando o nome. Então, vamos lá, então? Posso responder? Posso marcar ali? Muito bem. Você que marcou o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro foi o primeiro presidente na chamada República da Espada. Nós tivemos 2 momentos, a República da Espada, que é a república que o exército está no poder, e a República Oligárquica, que os grandes produtores rurais estão no poder. O Floriano Peixoto, na verdade, ele é o vice do Marechal Deodoro, tá bom? Ele é o segundo presidente da República da Espada. Assim que o Marechal Deodoro renuncia, o Floriano Peixoto assume o poder. Mais uma agora de certo ou errado, essa também está fácil. As principais forças econômicas do país, no início da República, Minas Gerais, pela criação do gado leiteiro, e São Paulo, pela maior parte da produção de café, o que explica a origem da política café com leite, que consistia na alternância no cargo de presidente da República entre as oligarquias dos 2 estados. Acabei de dar a dica lá anteriormente, né? Falei sobre a política do café com leite. Então, as principais forças do país, Minas e São Paulo. Tá? Por isso que deu origem ao nome política do café com leite. Você concorda que está certo ou está errado? Espero que você tenha acertado. Eu tenho certeza que você acertou, você prestou atenção no que nós falamos anteriormente. Exatamente. A política do café com leite era entre Minas e São Paulo, por cada produção, uma produzindo leite e outra produzindo café. E era a alternância, tá, do cargo de presidente da República, feita pelas oligarquias desses 2 estados. Então, são os maiores estados, né, do colégio eleitoral, eles tinham condições de eleger tanto uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais. Tá bom? E agora, rapidinho, mais uma pergunta. Tenho certeza que você vai acertar. Essa para a gente estar fechando com chave de ouro. Vamos lá. A Primeira República estendeu-se de 1889 a 1930. A Primeira República estendeu-se de 1889 a 1930. Um período específico da Primeira República foi de 1889 a 1894, também conhecido como República da Espada. Esse nome se deve ao fato de que os 2 presidentes brasileiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, foram militares. Falei que você ia fechar com chave de ouro. Você prestou atenção na resposta anterior, não prestou? Você viu a dica que eu dei lá? Tá certo? Qual que é a resposta? Aí, muito bem, acertou. Certo. Certo por quê? Foram os primeiros. Foi de 1889 a 1894, né? Mesmo com o Deodoro renunciando, o Floriano Peixoto continuou, tá? Depois que em 1894 que vai ter a primeira eleição direta. Então, é chamado de República da Espada. E depois passa a chamar República Oligárquica, tá bom? Certinho. Essa imagem eu gosto sempre de estar comentando. Toca aqui, eu espero que você tenha acertado muito. Conta quantos que você acertou aí. Parabéns para você que acompanhou essa aula agora. Muito obrigado pela sua persistência, pelos seus estudos. E obrigado a você, família, que também tem acompanhado as aulas através do canal TV Araxá Educa. É uma alegria poder estar dando essas aulas para você, aluno da EJA. Essa aula que é feita especialmente para você. Bons estudos e permaneça firme.